Cara, de início, a gente sempre segurava o nosso marketing para não divulgar muito, para não chegar numa outra empresa que já tinha o registro. Era importante a empresa que já tinha o registro Bunker entender que a gente é uma hamburgueria pequenininha lá, nem de bola, sabe? E deixar nós. Estamos aqui hoje começando mais um podcast, né, do nosso Momento Criativo, e hoje é um prazer trazer para vocês Fábio Braga, da Bunker e da Pizzaria Rancho, que vai estar contando um pouquinho da sua história e vamos estar falando um pouquinho sobre empreender de uma forma diferente. Bom dia, Fábio. Bom dia. Como é que estão as coisas? Tudo certo? Certo. Cara, prazer ser convidado para esse podcast e conheço o Paulo aí de longa data e ajudou a gente a fazer vários processos para profissionalizar a empresa, né? Porque sem ter o registro não tem nada, né? De verdade é isso. Legal. Mas é isso aí, tamo junto. Legal. Fábio, conta para nós quem é o Fábio na fila do pão, né? Fala para nós aí da onde que o Fábio veio e como que você veio parar nesse mercado de bares e restaurantes e tá tentando fazer, gerenciar de uma forma diferente e, enfim, se posicionar de uma forma diferente no mercado. Legal. Cara, eu vim de uma família humilde, classe média baixa, e desde jovem eu busquei empreender de maneiras, primeiro, muito simples, né? Para ganhar algum dinheiro, para conseguir comprar as coisinhas que eu queria, mas nunca consegui comprar nada quando era jovem, mas ali com 15 anos eu comecei a vender pulseira de macramé, assim, fazia nozinho nos fios, vendia na escola, mas eu percebi que as pessoas não queriam comprar isso, as pessoas queriam só comprar um para me ajudar, na parceria, assim, então era difícil vender, sabe? Daí depois eu queria ter camiseta de banda, camiseta com as bandas que eu escutava, mas era muito caro comprar camiseta de banda. Então eu pegava e comprava camiseta sem estampa nenhuma por R$10 e eu pintava as camisetas de maneiras diferentes, assim. E daí eu comecei a ver que, talvez eu possa vender essas camisetas que eu pinto no Mercado Livre. Eu comecei essa venda no Mercado Livre, assim, e foi insignificante essa venda. Vendeu muito pouco. Mas, assim, já me fazia ter que sair um pedido, eu ia lá correndo, comprava a camiseta, ia lá correndo, fazia a estampa, ia lá correndo, entregava no correio. Então, eu já tinha uma logística de venda, né, de compra-venda. Então, ali foi meu começo no empreendedorismo. Muito ligado à música também. Eu tocava em banda, eu era baterista. Então, minha família é de músicos. E eu tocava em 5 bandas quando eu comecei a empreender de novo nesse ramo daí de verdade. E a gente foi num show uma vez, eu nunca vou esquecer dessa história. A gente foi num show um dia que e só tinha, era 3 músicos e tinha só as 3 namoradas de músicos como plateia. Não foi ninguém no show, sabe? Aí a gente pensou, cara, olha só, esse lugar aqui é um lugar que tem potencial. E ninguém tá vindo nesses eventos, né? Não era só por causa do show, é por causa que aquele lugar pouca gente ia. Aí eu peguei e falei, cara, conversei com o dono desse lugar e falei, me dá uma data pra me fazer um evento nosso aqui. E daí ele topou a parceria, a gente ficou com a portaria, ele ficou com o bar e a gente fez o nosso primeiro evento de show com uma outra banda minha. Aí bombou, assim, deu 250 pessoas na época. Ele já quis marcar mais um, daí a gente foi, assim, indo, fazendo eventos de shows primeiro, depois a gente migrou pra DJs, e até que surgiu a oportunidade de alugar em Chapecó uma casa de show, que tava pronta. Com investimento zero, a gente conseguiu ser dono de balada. Isso foi... assim, é uma responsabilidade, né? Daí a gente começou a ter mais compromisso, porque todo mês tu tem um aluguel pra pagar, um aluguel caro, tu tem que faturar, tu tem que cativar o público. Então, a gente se tornou dono de balada, mas a gente sabia que balada é uma coisa que tem vida útil. Não é pra sempre que tu consegue... Principalmente Chapecó, né? Sim. É muito modismo, né? Exatamente. Abre uma bomba por 2, 3 anos... Depois ela vai decaindo, e daí depois, pra voltar a dar certo, tem que fechar ela,
trocar de nome, mudar algumas coisinhas lá dentro, mudar de dono, aí sim ela volta a dar certo. Então a gente tinha ciência, assim, que não era uma coisa pra sempre. Mas, cara, balada é uma coisa que dá muito dinheiro. Assim, quando dá certo, ela dá muito dinheiro. Mas quando dá errado, também dá muito prejuízo. Então, a gente sempre viu que a gente ia ter que sair desse setor, de alguma forma. Aproveitar esse momento de ganhar dinheiro pra capitalizar, pra conseguir sair dali, sabe? Então a gente foi... no primeiro momento a gente migrou pra um bar. A gente abriu um bar chamado Bunker Bar. E deu tudo errado nesse bar. A gente achou, não, a nossa balada dá certo, a gente sabe fazer, pô. Chega lá, o bar, cara, a gente ficou 15 meses abertos no bar, deu 12 meses de prejuízo e só 3 meses de lucro. Então, e tudo isso a gente tirando o dinheiro da balada, injetando no bar pra fazer ele dar certo. E até que não deu, sabe? Quando a gente decidiu fechar o bar, a gente deu os 30, pediu os 30, deu 30 pra funcionários e deu 30 pra sair da sala. Chegou a pandemia no meio disso. Então a gente tava com um bar dando prejuízo, tendo que fechar ele, tendo custos altos de acerto, de reforma para devolver a sala, e teve uma balada fechada, que era a fonte da nossa sobrevivência, totalmente fechada, proibida de abrir, sem ideia de quando ia reabrir de novo. Porque tinha isso, as pessoas falavam que nunca mais ia abrir balada no mundo. Então... a gente teve que ter muita tranquilidade, saliência, controle emocional, assim, para conseguir botar o pé no chão e pensar, tá, o que a gente vai fazer da nossa vida, sabe? Quem empreende, assim, pra vocês terem ideia, desde que a gente começou a gente alugou para fazer o primeiro evento, eu e minha esposa que empreendemos juntos, ali. Então, eu me lembro que quando chegou a pandemia, ela falou, cara, eu vou entregar currículo. Porque eu não tenho, a gente tá sem fonte de renda nenhuma. E eu sei que a gente precisa pagar o aluguel de casa, a gente precisa sobreviver, não tem dinheiro em conta guardada. A gente não tinha caixa. E daí não, tá, então vamos pensar. Eu comecei a pesquisar. E eu vi que na China, que era o primeiro lugar que fechou tudo, o que mais estava girando a economia lá era delivery. E delivery de comida. Então a gente pensou, não, então por mais que chegue aqui forte a pandemia, uma coisa que vai perdurar por mais tempo talvez é o delivery. Então, e a gente já fazia algumas comidas no bar. No bar a gente não fazia hambúrguer no bar, porque todos os outros bares faziam hambúrguer. Então a gente queria ser diferente. E talvez esse foi um dos motivos que deu errado, né, cara? Porque querer ser muito diferente, é difícil atrair um público totalmente novo, né? Então... na pandemia, a gente decidiu começar a fazer hambúrguer e era eu no atendimento, no WhatsApp, lançando os pedidos, entregando o pedido para motoboy, e minha esposa na cozinha, lá na balada tinha um depósito lá, e a gente limpou esse depósito e colocou chapa lá, colocou as coisas lá, e começou a fazer na cozinha lá da balada. Então era só a Jéssica, minha esposa, na cozinha, fazendo o hambúrguer, recebendo o pedido, e preparando tudo, fechando a sacola, e me dava a sacola e eu entregava pro motoboy. E hoje a gente é 25 funcionários lá no Bunker. A gente conseguiu dar uma volta por cima, assim, e saiu da pandemia mais fortalecido do que entrou. Assim, a gente saiu da pandemia daí com a balada voltando, forte, que todo mundo tava querendo sair de casa, e saiu também com... um delivery forte, porque as pessoas estavam... em Chapecó, as pessoas têm muito bom gosto de comida. Só que é um desafio para o empresário reconhecer o que o cliente quer. Então a gente conseguiu chegar analisando o mercado e analisando o que os clientes querem e quanto que eles estão dispostos a pagar por isso, e fazendo um produto que se encaixa nesse qualidade que eu quero, preço que eu topo pagar. Então, a gente tá dentro dessa margem, e a gente conseguiu crescer bastante no mercado por causa disso, assim. Então, cara, a gente é uma sequência de aprendizados, e cada erro que a gente faz, eu acho que gera eu não fico tentando culpar alguma outra situação pelo fracasso que a gente teve
no passado em outras empresas, eu tento ver sempre o que eu fiz que eu podia ter feito diferente, o que eu deveria ter feito diferente, eu mesmo, sabe? E não meu funcionário, não minha equipe, porque daí a gente consegue, cara, tirar o melhor aprendizado disso pra fazer diferente da próxima vez, pra evoluir, pra aprender alguma coisa com o erro que a gente teve, sabe? Então, essa é a minha história, assim, a gente começa bem do zero, e depois chegou do zero de novo na pandemia. E agora a gente tá com uma estrutura um pouquinho maior ali, né? O que é um desafio também, porque chegar até esse número que a gente tá vendendo hoje é difícil. Mas se manter crescendo, acho que é mais difícil ainda, cara. Muito legal, Fábio. Chega a me dar até um arrepio escutar a tua história e saber que vocês conseguiram, em pouco tempo, sair de um problema que tinha e transformar a empresa uma das principais marcas de hamburgueria de Chapecó e da região. Que a gente sabe que tem empresas de fora que hoje olham a marca Bunker, o trabalho que vocês estão fazendo, e hoje vocês são referências, né? Eu te digo que hoje, até a nível nacional, porque tem muitas empresas que olham hoje a marca da Bunker de uma forma diferente, né? Conta para nós, Fábio, quantos anos foi, né? Uma timeline só pra gente entender, né? Mas a princípio, então, vocês começaram... Qual é o ano que vocês começaram e tal? E também eu gostaria de saber quando que você percebeu que precisava proteger essa marca da Bunker, né? A gente entendeu que ela começou ali no bar, né? Mas quando que você percebeu que era importante proteger a marca? Legal. Cara, eu conheci minha esposa em 2016. A gente começou a empreender ali com balada em 2016. A gente sempre foi de criar marca. A gente o nosso primeiro evento, a gente já tinha uma página no Instagram com o nome da empresa e já divulgando com a logo sempre em toda a postagem tinha Fãs Produções, que era o nome da empresa. Então, a gente sempre foi de querer criar marca forte, assim, sempre vi muito valor nisso, sabe? Em 2016 a gente se conheceu, 2017 a gente conseguiu alugar uma balada, 2019 a gente abriu o bar, no comecinho de 2019, e 2020 chegou a pandemia. Na pandemia a gente estava pronto para mudar o nome da hamburgueria. Logo no começo a gente queria mudar, depois a gente refez a marca, né? Essa logo que a gente tem agora, a gente pagou para uma empresa super caro para fazer o desenho dela, né? Porque não era tão legal o desenho, eu que tinha feito no Photoshop. Cara, no bar ali a gente vai primeiro faz de qualquer jeito, acho que toda empresa é assim, primeiro faz, depois vamos ver o que vai dar, mas depois começa a dar certo, cara, tu começa a pensar, tá, qual o problema que pode surgir em eu continuar com esse nome, sabe? Se já tem uma outra marca registrada nesse nome, quais as opções que eu tenho? É aí que o Paulo entra nessa jogada, né? A registro feito. Entra analisando quais opções que a gente tem de códigos diferentes ali pra gente entrar e se enquadrar, as classes dos nomes. Então a gente consegue, mesmo que tenha uma empresa na classe principal ali, a gente consegue, quem sabe, garantir que a gente não perca o nome, cadastrando em algumas outras classes que também seja do mesmo segmento, né? Mas cara, a gente tava pronto pra mudar de nome por um motivo. Se tu contar essa história, o nome Bunker, se tu for ver, cara, ele não é tão fácil de falar pra uma pessoa brasileira que mora em Chapecó, interior, oeste de Santa Catarina. E aqui a gente tem muitos clientes da região, cidadezinhas pequenas. Cara, como é que eles vão falar bunker? Ou vão falar bunker? Será que a gente se irrita se a pessoa errar como é que é a pronúncia? Então, a gente foi um desafio. Foi um desafio. A gente contratou uma empresa pra colocar essa logo, né? Pra mudar essa logo. E a gente falou, cara, a gente quer mudar de nome também. Não queremos continuar com esse nome porque ele é difícil de falar.
Em pesquisas que a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo que as pessoas já eram muito habituadas a esse nome, Bunker Hamburgueria. E teve uma avaliação no iFood, de um cara que era o primeiro pedido dele no iFood, que ele falou: meu filho amou o bunker dele. Eu pensei, cara, ele tá falando do bunker como um produto e não como o nome da marca. Ele tá chamando o produto que o filho dele comeu de bunker já. Então, construir isso é muito difícil para uma marca. Sim. E depois que a gente constrói isso, a gente vai Jogar fora, é triste, sabe? Sabe, Fábio, agora eu vou falar um pouquinho do meu lado. Quando eu te procurei, quando a gente procura um cliente para conversar sobre a marca, a gente não prospecta os clientes, digamos assim, qualquer cliente. A gente sempre analisa as marcas, que faz todo um trabalho de pesquisa, avalia se tem algum problema, se tem alguma oportunidade ali. E quando chegou para mim a marca da Bunker, eu comecei a analisar ela e disse: olha, cara, é uma marca de uso comum, de certa forma, porém temos algumas oportunidades. Eu vejo que existe algumas classes que a gente pode proteger e tal. E foi aí que eu entrei em contato contigo para fazer esse trabalho de blindagem na marca, né? Que é um pouco diferente do que as outras empresas fazem, que é apenas registrar, né? Então você analisa as fraquezas que uma marca tem e você trabalha em cima daquilo que você pode aproveitar. E eu lembro que na época foi até difícil de falar contigo e tal, mas você cedeu. Uhum. Cedeu, a gente fez uma reunião e tal. Quando eu te apresentei, eu percebi que você estava com a ideia da mudança da marca, que isso não estava claro para ti. E aí eu fui bem claro, né? Eu disse: olha, Fábio, eu vejo que a marca é uma marca que já está no mercado, é uma marca que tem alguns desafios para registrar, mas a gente consegue visualizar uma linha de registro muito sólida. Então, a gente precisa ter uma estratégia muito bem pautada e a gente consegue dar continuidade. E foi aí que a gente seguiu, e graças a Deus já saiu aí parte do registro. A gente tem algumas classes que a gente está buscando proteção ainda também, mas eu vejo que foi um trabalho muito legal e a duas mãos, né? Uhum. Então, você apostou no nosso trabalho e nós também conseguimos te dar um direcionamento que você precisava para aquele momento, né? Com certeza. Então, Fábio, sabemos que hoje você é referência em termos no segmento da alimentação. E eu percebo que você hoje trabalha com uma comunicação diferente de outras empresas, e tem muitos empresários que hoje usam o teu formato de comunicação como referência. Você poderia falar para nós um pouquinho como que é o teu dia a dia e como que você conseguiu fazer a marca se consolidar e crescer? Quais são qual é a tua estratégia em relação à divulgação do produto, da marca? Uhum. Perfeito, cara. Uma vez eu me lembro que eu fui num workshop em Chapecó para restaurantes, e o cara colocou lá a estrutura empresarial que as empresas têm que ter: financeiro, vendas e produto. E daí dentro de um deles tinha marketing. Eu falei, cara, tem que inverter isso aí. O marketing tem que ser um dos pilares principais da empresa. E todas as grandes empresas, elas têm o marketing como um principal. Por quê? É o marketing que vai te dizer se os clientes estão gostando do teu negócio ou não. É o marketing que vai dizer qual produto tu tem que lançar novo. Se esse produto vai dar certo ou não. Então, claro que não é só uma agência que posta stories. Isso aí é uma parte do marketing. Tem toda uma área de marketing envolvida, que é lidar com o cliente. E o marketing, cara, ele tá dentro do delivery, analisando como é que tá sendo respondido o WhatsApp. Porque esse contato com o cliente no WhatsApp é marketing também. Marketing não é só querer vender, sabe? Eu acho que esse é o ponto. A gente se torna um pouco de referência, assim, porque
a gente não quer só vender ali no Instagram. A gente quer só mostrar o que a gente está fazendo e a gente sabe que isso gera uma conexão muito diferente do que a galera tá fazendo no mercado, assim. Na verdade, tem grandes empresas fazendo, tipo assim, o velho da van. É um que mostra muito bastidores, mostra quem ele é de verdade. E isso é que conecta, sabe? O cara da CIMED, enfim, tem vários nomes no mercado aí de pessoas fortes que estão fazendo esse trabalho de mostrar bastidores, né? Acho que isso é muito massa. Mas a gente sempre levou o marketing como um pilar, assim, até é difícil terceirizar, cara. Porque é eu mesmo que faço o marketing lá. Então, agora eu acabei de ter filho, tá meio pausado o marketing das empresas. Agora estou voltando agora, né? Mas ter um filho é uma coisa muito intensa, né? É difícil tu desligar daquilo pra, tá bom, agora eu vou trabalhar e vou... E no trabalho tu ser 100%. A volta ali, ela é um pouquinho, né? E também porque é muito intenso ter um filho, né? É uma tensão constante, E a gente se sente até culpado, às vezes, tá saindo de casa. Mas faz parte, né? Então, é eu mesmo que faço o marketing atualmente de todas das duas empresas que a gente tem. E eu estudo muito isso. Assim, eu acho que o top de coisas que eu estudo é marketing e gestão de pessoas. Acho que esse é os dois principais, assim. E o marketing me ajuda na gestão de pessoas. Porque às vezes quando eu posto alguma coisa sobre a cultura da nossa empresa nos stories, eu sei que minha equipe vê aquilo. Então eu sei que eles estão entendendo como é que funciona, sabe? Então a internet nos ajuda muito, assim, a repassar tanto para os nossos clientes externos quanto os nossos clientes internos, que são nossos funcionários, a entenderem o que é o bunker, o que a gente faz e como a gente faz, né? Olha que interessante, Fábio. Você falou para nós aqui que você usa o marketing para fazer cultura. Você consegue implantar a cultura na empresa com os teus funcionários através da comunicação. Sim. Muito sim. legal. Cara, a gente abriu agora uma pizzaria, né? A gente tá no ramo de hamburgueria já faz 5 anos. A gente decidiu entrar em um novo desafio, que é abrir uma pizzaria numa cidade onde tem muitas pizzarias. E pizzarias boas, pizzarias fortes. A gente topou esse desafio porque a gente tem uma equipe já muito boa, muito alinhada, que estava querendo novos desafios. Então, tinha gente boa, muito boa, sobrando lá dentro já. Então, e assim, as pessoas querem crescer. As pessoas querem uma oportunidade para poder crescer. Então, a gente abriu uma pizzaria também para oportunizar crescimento para novas pessoas. E veio uma pessoa nova nessa pizzaria, uma funcionária lá, que ela já entende o nosso jeito de trabalhar. Ela já chegou no segundo dia já chamando a atenção de outros funcionários por questões culturais. Não porque a gente falou pra ela que é assim, assim, assado, mas porque ela via no Instagram. A pessoa já vem sabendo qual empresa que ela vai encontrar. Isso aí facilita na filtragem já. As pessoas que não combinam com a nossa cultura, elas nem vêm na entrevista, sabe? Então a gente consegue atrair só as pessoas que a gente realmente quer para as entrevistas e para dentro da empresa. Isso é... Acho que as redes sociais é um motor que não pode ser utilizado só para venda, sabe? Talvez quando os empresários entenderem isso, o jogo vira, sabe? A rede social é para tudo, para comunicação interna, para comunicação externa, para mostrar bastidores e também para vender, sabe? Mas a venda a gente faz mais no tráfego pago. A gente tenta mais, porque daí é mais produto, né? A pessoa olha o anúncio, clica e compra. É meio automático, assim, fica na cabeça das pessoas. Mas nas postagens que a gente faz, se vocês acessarem o nosso Instagram, tem muito pouco produto lá. É mais bastidores, o que a gente faz, o que a gente é. Legal, muito bacana. E Fábio, conta pra nós, você já teve algum problema com a questão de registro de marca, algum problema ou por não ter a marca registrada, ou de repente alguma coisa que
acabou afetando a marca de vocês de alguma forma? Uhum. Cara, de início, a gente sempre segurava o nosso marketing para não divulgar muito, para não chegar numa outra empresa que já tinha o registro. Era importante a empresa que já tinha o registro Bunker entender que a gente é uma hamburgueria pequenininha lá, nem de bola, sabe? E deixar nós. Isso segurou a gente a não tá envolvido com nomes do cenário nacional do hambúrguer, sabe? Que tem hoje em dia. Depois que a gente conseguiu o primeiro registro, que o Paulo foi lá e falou, não, agora ninguém tira de vocês o nome e a marca de vocês. Aí a gente acelerou muito esse processo. E no acelerar, cara, isso que agora, Paulo, eu vou para São Paulo em eventos do iFood, de comida, de hambúrguer, e a galera reconhece eu e a nossa equipe lá. E porque acompanham a gente no Instagram, então a gente tá conseguindo agora ter uma relevância, uma visibilidade nacional, assim, agora sem medo, porque conseguimos o registro. Mas uma outra coisa aconteceu, né, que a gente postou no nosso Instagram lá, que uma hamburgueria no Paraguai, uma cidade que é divisa com o Brasil ali, usou não só o nosso nome, mas a nossa logo também. Isso em tudo, na placa, na fachada, nos uniformes, nas postagens do Instagram, todas tinham a nossa logo. E aí a gente entrou em contato com eles, né? E eles mudaram a logo, continuaram com o nome, mas o nome não tem problema, né? Mas eu sempre acho, cara, que se você tá investindo numa empresa, tá investindo teu tempo, tá investindo em embalagem personalizada, tá investido em impulsionar no Instagram, e você perder o nome da empresa de uma hora para outra, isso aí é uma tragédia. Você vai ter que começar do zero. Vai perder muito dinheiro, muito trabalho, muito tudo. Então, é muito importante, antes de lançar o nome de uma empresa e começar a investir nela, você ver se é possível registrar esse nome, quais registros que tem, como é que é a gama de possibilidades, cara. Porque senão pode gerar um estresse muito grande depois, tudo isso, né? Hoje, se você tivesse que mudar hoje o nome da empresa por um problema de registro e tal, você acha que isso seria prejudicial hoje para a consequência do trabalho de vocês? Sim, muito, muito. Muito porque as pessoas já estão acostumadas a um nome, né? Daí depois elas vão procurar no Instagram e não vão achar direito, ou vão achar que mudou de dono, sabe? Tudo isso o cliente, ele sempre está acostumado, habituado às coisas, né? Se você muda os hábitos ali, isso pode ser prejudicial, a não ser que você invista e entenda de marketing a ponto de fazer de um limão uma limonada, né? Mas isso é um desafio grande. Até, beleza, 50 mil pessoas vão ver a postagem sobre mudança de nome, vão entender. E as outras 100 mil pessoas que eventualmente são teus clientes e não viram. Sabe? Então, sempre vai sair perdendo, assim, na troca de nome. Legal, eu vou pegar isso para um gancho para a próxima pergunta, que é: que tipo de conselho que você daria, né? Na verdade, você já falou um pouco sobre isso, mas que conselho você daria para um empresário que quer crescer na área de hamburgueria ou de restaurantes e tal, né? E que ele está começando? Qual é o valor que você dá para ele que ele deveria se preocupar? Cara, essa é uma área sofrida. Restaurantes, a gente trabalha com uma margem de lucro baixa. A gente trabalha com insumos perecíveis. Então o nosso processo de compra e venda tem que estar muito alinhado, assim, sabe? De saber para não estragar nada. A gente já perdeu muito. A gente tinha prejuízo numa época grande do Bunker. Por muito tempo a gente teve prejuízo e não sabia.
porque estava vendendo do valor errado, estava desperdiçando muito produto, tinha muito desperdício. Então, esses são desafios grandes, assim. Mas entender, cara, não existe essa ideia, às vezes, que as pessoas acham que vou abrir um restaurante e tirar férias 4 meses por ano. Não existe. Um restaurante, você tem que viver o restaurante. Se você não tá lá, você tá com as câmeras ligadas. Você tá com o WhatsApp pronto para receber mensagem de um BO que vai acontecer. Então, tem que estar preparado, cara, para resolver os problemas que acontecem. E lidar com isso de boa. Porque se tu for se estressar com cada problema que acontece, tu vai viver estressado, sabe? Cara, eu recomendo analisar os nomes de registro de possibilidade. Isso é real, assim, para você não perder tempo, sabe? Acho que aprender a lidar com pessoas é muito importante para qualquer área, mas para a área de restaurantes é essencial, porque você lida diariamente com pessoas da porta para dentro, que são a tua equipe. Então você tem que saber quais são os desejos dessas pessoas para eles continuarem comigo aqui. O que faz eles continuarem? E o que faz eles saírem, eventualmente. A gente faz sempre quando alguém sai lá, a gente faz uma entrevista de desligamento para entender o que levou essa pessoa a não querer mais continuar aqui. Tá indo para onde? O salário lá é maior? Então é o nosso salário. Sabe? Entender, assim, o que faz as pessoas entrarem ou saírem. E entender também o nosso cliente, né? O que eles estão querendo, por que eles estão indo até nós e o que faz eles não escolherem a gente e ir até outros, sabe? Acho que isso hoje em dia pode ser considerado também análise de dados, mas é lidar com pessoas também, né? Entender o comportamento das pessoas. Acho que isso. O marketing, cara, estudar marketing e como vender mais, como vender melhor, acho que é essencial para qualquer negócio. Legal. Qualquer negócio. E é interessante dizer que tudo isso que você falou hoje sobre a questão da gestão da equipe, trabalhar com suprimentos, ter um bom processo produtivo, ter uma boa equipe de marketing, isso, na verdade, reflete muito em cima da marca, né? Sim. Porque as pessoas conhecem o Fábio, mas elas conhecem um pouco de tudo, né? Se você for pensar, eu sempre digo que o que é a marca? A marca, na verdade, é uma embalagem de tudo isso, né? Uhum. É difícil você traduzir. E também pensar no valor que tem uma marca por trás disso, né? Então, muito importante, empresários que estão começando, que querem crescer, fazer um bom trabalho de analisar a marca que vai ser utilizada e não deixar para depois, né? Cuidar com essa questão da marca, porque isso pode ser o sucesso dele ou pode ser uma grande dor de cabeça, né? E se a gente for pensar hoje o custo de você fazer um processo de registro de marca, hoje você pode parcelar, então, tipo, não é um problema. Muitas vezes é você tomar a decisão na hora certa, né? Uhum. Isso também varia o tamanho que você pensa, né, o teu negócio. Geralmente, cara, é triste isso, mas a grande maioria das pessoas pensa muito pequeno. Não vem problema em ter o mesmo nome do que uma outra empresa concorrente na mesma cidade. E sabe? Então isso é tu pensar pequeno, pensar que tu não vai incomodar ninguém, que tu não vai crescer pra isso. Então, cara, a gente sempre sonhou muito grande, assim, sempre quis aumentar isso aí, de fato, tá? A gente sempre quis aumentar o mercado do hambúrguer em Chapecó, que era pequeno quando a gente começou. Não tinha muitas hamburguerias e as hamburguerias vendiam pouco, sabe? A gente puxou a média de vendas gerais do hambúrguer pra cima. E dá pra puxar mais ainda, sabe? Agora a gente recebe com frequência a galera vindo da região pra comer com a gente. Galera vinda de donos de outras hamburguerias na região sul inteira. Teve gente de São Paulo que chegou ali pra comer esses dias. Teve gente do Paraguai,
de Assunção, da capital do Paraguai, 13 horas de viagem para vir até o bunker e depois voltar, sabe? Então, cara, isso aí para nós é incrível, assim, ver o impacto que a gente tá tendo. E não é a gente, Fábio, que tá tendo esse impacto, é o bunker. É um trabalho a muitas mãos que fez isso acontecer, sabe? Eu sou só uma peça nessa engrenagem, sabe? Mas eu sou uma peça que consigo contratar mais pessoas para fazerem parte dessa equipe. Ajudo a tirar as pessoas que não estão agregando nessa equipe. Então faço esse trabalho de gestão, né? Mas, cara, a marca é o que faz as pessoas falarem sobre a gente. Elas não vão falar sobre Fábio, elas vão falar sobre o bunker, sabe? Eu sou só uma peça, Paulo, que as minhas redes sociais, assim... É muito legal que as pessoas se sentem à vontade de mandar mensagem. O Paulo pegou lá um delivery e chegou... Demorou 1h30... Chegou frio, batata murcha e faltou um adicional de bacon que ele tinha pego. O Paulo, ele não vai lá e dá uma estrela no iFood. O Paulo acha o Instagram do dono da hamburgueria e ele manda uma mensagem lá no Instagram, viu? Cara, aconteceu isso, aquilo, não sei se é normal, só no meu pedido. Só tô falando só pra te informar, tá? Pra te ajudar nesse processo. As pessoas vêm muito nessa de querer ajudar. Acho que essa é a grandeza de ter uma rede social forte. A pessoa quer ajudar a construir o negócio. Então, assim, quando chega uma mensagem pra mim, cara, eu resolvo na hora. Eu prontamente tento acolher esse cliente com problema, né? E explicar toda a situação. Mas eu levo pra dentro na hora o print da mensagem. Vou pra lá, analiso, o que aconteceu? Em que momento que esse pedido se perdeu? Vamos analisar para não acontecer com mais ninguém? Vamos. Então, eu sempre puxo para mim a responsabilidade das coisas, sabe? Mas a importante de ter uma rede social forte é essa. Eu acho que gera uma liberdade das pessoas irem até mim e reclamar, sabe? É muito legal. Mas se você for analisar, é um grande problema também, né, Fábio? Porque a gente sabe hoje que tem vários a rede social hoje você tem Instagram, você tem Facebook, você tem TikTok, você tem, enfim, você tem o Google, né? Uhum. E eu acho que deve ser bem complicado também para gerir tudo isso, né? Entender? Porque muitas vezes acaba passando algumas coisas, né? Então eu acho que deve ser bem complicado para gerenciar toda essa comunicação aí, Sim. né? Principalmente se, tipo assim, eu sou de uma geração, o último ano antes da geração Z é a minha. Então eu tô conectado aqui com uma geração que nasceu com o celular na mão. Eu, ali a partir dos 8, 9 anos, já jogava no computador, já era quase nativo digital, assim. Então eu tenho uma facilidade aqui em responder rapidinho, ver a mensagem que chegou, já tirar um print e já mandar. Agora, quem não tá tão habituado com a internet, com essa agilidade, acaba sofrendo um pouquinho mais. Sim. Então, porque é muita coisa que chega. Antigamente não chegava nada, mas agora chega. Chega mensagem, chega a pessoa repostando, chega reclamação. Então, gerir tudo isso é um grande desafio. Algumas coisas a gente tenta terceirizar para a equipe, né? A gente tem agora um responsável do delivery que ele dá uma olhada nas mensagens que chegam de reclamação, nas avaliações que chegam. Mas é difícil, assim, porque ele, assim, não ele em específico, mas as pessoas tendem a não querer expor o erro delas, a querer culpar o cliente pela reclamação, sabe? Isso é complicado, assim. Então, putz, o lanche foi frio. Não foi frio, não. Tava quentinho, tava aqui, ó. Eu vi saindo daqui quentinho. Tipo, como assim? Se o cliente tá dizendo que tava. A gente coloca lá uma regra de... Se não tem como a gente provar o contrário, é verdade. Tem como você provar que foi ou não foi uma batata frita? Puxa na câmera, tá bom, então puxa na câmera. Vamos ver se você botou batata frita lá dentro. Se você conseguir provar, aí você tá certo. Se não conseguir provar, o cliente tem razão, sabe? Então,
isso faz a gente conseguir uma nota alta no iFood por levar como verdade todos os problemas que chegam. E tentar resolver mesmo, sabe? Ao invés de deixar passar e achar que a culpa é dele, sabe? Do cliente. Então, isso é massa. Muito legal. Uma dica, quem sabe, comunicar isso dentro da hamburgueria para que os clientes saibam disso, da importância que eles têm para vocês e qual é o direcionamento que vocês dão enquanto equipe também, do quanto é importante a opinião do cliente. Verdade, é verdade. Às vezes a gente acaba não falando isso para os clientes, eles não sabem que tem tanta importância a voz deles lá dentro, né? Eu me lembro que no registro feito, logo após a gente conseguir o registro, teve um cara que me chamou para fazer uma entrevista sobre como foi a experiência com o registro feito. Isso aí é muito interessante, eu achei grandioso, assim, porque te ajuda a entender perfeitamente como foi a experiência do cliente, e não é uma pessoa do registro feito fazendo. É uma outra empresa. Então a gente não tem motivo nenhum pra não falar a verdade. Entende? Então isso é massa, assim. Faz a gente expor as nossas fraquezas, né? Pra gente conseguir olhar pra elas e ajudar a resolver elas. Isso aí. Legal. Agora, Fábio, pra gente finalizar, então, foi muito legal ter você aí falar um pouquinho da sua história e tal. Mas eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem inspiradora para os novos empreendedores, e até fazendo um resumo de tudo que nós conversamos aí, o que você indica aí para os empreendedores para que eles possam estar evoluindo e quem sabe ter uma marca forte que nem a Bunker? É trabalhar muito marca, branding, sabe? Pensar, eu acho que se colocar no papel de consumidor e fazer um pedido pelo iFood com outro nome, ou se imaginar como cliente seu e viver a experiência e anotar, talvez, os pequenos defeitinhos que tem, o que dá pra melhorar, sabe? Acho que o empreendedor, cara, ele tem que ter uma constância de busca por evolução. Se ele não tiver essa busca por crescimento, por evolução, por melhorar, a equipe desse empreendedor vai chegar num nível e vai ficar ali parado, porque ele mesmo não pensa em evoluir, por que a equipe vai pensar? Então, é muito importante, assim, sempre estar buscando defeitos e melhorar esses defeitinhos e investir em branding é uma questão de melhorar defeitos, sabe? Olha só, grandes marcas de hamburgueria, um McDonald's, tudo neles é personalizado, sabe? O canudo que tu pega é personalizado, o copo, a embalagem, o guardanapo. Por quê? Por que eles fazem isso? É só porque é bonito? Não. É porque ele tem marca, tem branding, sabe? Então, qualquer empresa que quer crescer mais, ela tem que investir em marca. Isso é essencial, assim. Mas como é que tu vai investir em marca se tu não tem registro? Como é que eu vou fazer 30 mil embalagem de delivery personalizada se quando eu chegar nas 5 mil, uma pessoa vai lá me solicitar a marca? Vai querer que eu pare de usar o nome? Não tem como. Então, tudo é um processo ligado uma coisa à outra, né? Claro que é uma coisa por vez, né, Paulo? Nos primeiros anos, o cara não vai chegar com 3 meses de empresa chamar vocês para fazer o registro. A não ser que a pessoa já tenha dinheiro. Mas geralmente o cara tá só sobrevivendo. O primeiro ano, o segundo ano é sobrevivência mesmo, sabe? Depois que vai olhar para registrar de fato. Mas uma coisa que dá para começar antes, lá no começo, é ver nomes, opções de nomes. Procura no Instagram o que você quer fazer, vê se já tem outro nome com isso. Procura no Google. Acho que tem sites dos registros ali que dá para pesquisar. Uma vez eu já fiz isso. Só para você ter ideia, assim, se dá para continuar com esse nome ou não. Isso é uma informação muito importante que você falou, Fábio, porque assim,
que a gente percebe? Muitas vezes as pessoas, elas nem sequer fazem esse trabalho básico. Cara, pesquisa no Google, pesquisa entra no INPI, dá uma olhadinha para ver se não tem, se essa marca não é uma marca muito comum. Cara, tu não tem ideia da quantidade de empresas que nos procuram para registrar a marca, e a grande maioria a gente tem que dizer que não. Sabe? Então são muito poucas as empresas que elas conseguem investir naquela marca que elas já estão trabalhando, né? Justamente por quê? Porque hoje o INPI, ele registra aproximadamente 50 mil pedidos de registro de marca por mês, né? E grande parte dessas marcas que são pedidos que são entrados, eles são negados. Justamente por quê? Porque tem muita marca que já está sendo trabalhada. Então, uma sugestão que eu daria também é tentar trabalhar em nomes compostos, trazer nomes de outros segmentos, sabe? Você tentar criar uma marca que seja original. Uma das regras do INPI é que a marca, ela tem que ter distintividade, ela tem que ser diferente das outras. Então, não adianta, se você está usando uma marca que você já viu no mesmo segmento alguém utilizar, cara, fuja dessa marca ou tente trabalhar alguma coisa. Como é que a tua empresa vai se diferenciar se nem a tua marca é diferente? É verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho um amigo meu, super amigo meu mesmo, que tem um café e ele não tem um registro de marca, e eu percebo nele que ele trava o crescimento da empresa por não ter o registro. Porque como é que ele vai investir tanto em várias coisas com o nome da empresa se daqui a pouco pode vir uma notificação ali para ele perder o nome, sabe? Então isso aí, num primeiro momento, parece que não é um problema, mas depois, cara, ele se torna um entrave. Assim como a gente não divulgava direito no começo, a nível para fora de Chapecó. Com medo de perder. Com medo de perder. Exatamente. Então, a gente tem que tirar esses medos, sabe? Ir perdendo esses medos, assim, pra... Por exemplo... Fazendo o básico, tu já perde o medo. Sim. Uma coisa... Outro assunto, mas sobre perder medos também, que o registro da marca faz a gente perder um medo. Outra coisa que faz a gente perder o medo, por exemplo, é ter um processo de treinamento de novas pessoas na equipe. Assunto totalmente diferente, mas... Um processo de treinamento pra gente... receber novas pessoas na equipe é importante para você, sem muita dor, conseguir substituir as pessoas que estão ali. Porque às vezes a pessoa não tá mais afim de estar dentro da equipe. A pessoa não tá mais querendo trabalhar contigo. E tudo bem. Tudo bem. E foi ótimo esse tempo que a gente ficou junto. Pô, ficamos aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Cara, maravilhoso, muito obrigado. Mas agora eu acho que você tem que experimentar coisas diferentes. Você tá querendo... não. E a gente aqui tá querendo pessoas novas que consigam resolver os problemas que tu não tá conseguindo resolver. Só que é muito desgastante, eu acho, pro empresário quando chega uma pessoa nova e ele não tem processo de treinamento nenhum. Que, meu Deus, a pessoa vai ficar fazendo errado muito tempo, não vai ter ninguém para acompanhar ela. Então, lá a gente agora consegue criar um processo de ensinar as pessoas como é que faz e receber pessoas novas sem muita dificuldade, assim. Então, é criando processos, olhando para isso, né? Que é uma dor do mercado, assim. As pessoas, acho que da geração, todo mundo fica falando da geração Z, que não quer nada com nada, mas na verdade, eles querem, mas talvez eles querem por pouco tempo. Sabe? Talvez não querem tanto tempo assim a mesma coisa. E ou a gente se adapta a essa ideia, ou a gente vai viver reclamando. E então, como é que a gente pode se adaptar a essa ideia? Com treinamento. Daí a gente perde o medo. A gente perde o medo daí de demitir alguém, sabe? Então é isso. Acho que esse é um conselho legal, assim, para empreendedores. E olhando para as dores, assim, do que estão reclamando, do que você mais reclama. Eu reclamava muito uma vez de poucas vendas. A gente tinha uma equipe boa e podia vender mais. Mas isso aconteceu agora, tá? Olha só. Há 2 meses atrás,
a gente tava com a pizzaria acontecendo e com muito poucas vendas, sabe? Tinha dias que a galera ia lá pra vender 20 pizzas. E uma equipe boa sendo construída ali, sabe? Cara, eu fiquei... Teve uma noite assim que vendeu muito pouco, eu não dormi bem de noite, fiquei muito preocupado, no outro dia preocupado, e postei no Instagram o que vocês acham que tá acontecendo. Por que a nossa pizzaria não é a opção de vocês? Porque eu sei que tá todo mundo comendo pizza aí. Só não tá escolhendo a nossa. Por que isso? Sabe? Instiguei assim e a galera respondeu, cara. Que era o preço. A gente tava com um valor de pizza muito caro. Não pro nosso produto, mas em comparação com as outras. Então tu vai de pessoas que já estão há 5 anos consumindo a mesma pizzaria, acostumados com o preço, acostumados com uma qualidade. Tu coloca um outro produto novo no mercado e se tu cobrar muito caro, as pessoas não vão se permitir a conhecer o produto, a entrar na rotina delas, sabe? Ou seja, quando tu é entrante no mercado, você tem que ter um preço adequado a ser entrante para que as pessoas possam testar o teu produto. Isso aí. E não é lançar cupom e ser mais barato que todos e não sei o que, não sei o que. Acho que isso tem que ter um cuidado para não desvalorizar o produto. Sim. Sabe? Então, o que a gente fez é... A gente entrou no mesmo preço do mercado. Sim. Baixou um pouquinho o preço. E, cara, as vendas subiram, assim... exponencialmente. Legal. Hoje em dia, final de semana que antes vendia 20, agora tá vendendo 100. Então, e a equipe tá muito boa, assim, o que mais me preocupava era a equipe, sabe? Que tinha uma equipe boa lá e parada. Isso aí dá uma dor do coração, cara. Então, é sempre... mas é aquela coisa de ouvir o cliente, né? De entender qual o problema que a gente tá tendo, por que o cliente não tá escolhendo a gente e tá escolhendo o outro. Não é porque, sabe, esses dias eu postei um negócio, cara, que, tipo, se o meu concorrente tá lotado e o meu tá vazio, a culpa é minha. Que eu não consegui fazer os clientes virem entenderem que vale mais a pena vir até mim. Mas o meu concorrente conseguiu fazer que eles entendessem que lá valia a pena. Então... não é sobre concorrência, assim, é sobre nós mesmos, sabe? E quanto mais tu olha pra concorrência, mais parecido com ela tu fica. Isso aí é muito louco. Sim. Que, tipo, muita gente fica só ali, meu Deus, concorrência. E, na verdade, tu tem que olhar pro teu cliente. Que ele vai te dar o direcionamento do que tu tem que fazer pra conquistar ele. Fantástico, Fábio. Fábio, muito obrigado aí pelo teu conhecimento aí, por todo esse tempo que você dedicou para esse podcast. Gostaria de pedir aí pros ouvintes nos curtir, nos seguir nas redes sociais, assinar o sininho, clicar no sininho aí para nos seguir no YouTube também, né? E gostaria de deixar a palavra agora para que você possa dar mais alguma palavra e se despedir aí dos nossos telespectadores. Legal. Gente, sigam a Bunker Hamburgueria no Instagram. A gente tá com um canal no YouTube agora também, cara. Começamos a fazer vídeos mais longos, assim, né? Mostrando bastidores mais a fundo. Tipo, fizemos lá um vídeo conversando com todos os líderes nossos, o que eles fazem, como é que eles se tornaram aquilo e mostrando como é que... Agora vai sair mostrando a gente fazendo um pedido só de 200 hambúrgueres. A gente teve que entregar esse final de semana um pedido de 200 hambúrgueres. Então, como é que faz para entregar quentinho isso na hora? Isso no sábado, 7h30 da noite. É um grande problema. Sim, é um desafio. E a gente gosta de desafio. Então, quem gosta de assistir desafios, segue a gente que não vai ficar de tédio, não vai morrer, não. Isso aí. Vamos seguir a Bunker também, porque vocês vão perceber lá que eles fazem a diferença e o trabalho que eles fazem de comunicação é diferenciado mesmo. Massa. Grande abraço a todos. Paulo, obrigado pelo convite, Paulo. Perfeito, Fábio. Obrigado Grande abraço. Mesmo. Parabéns pelo trabalho aí de registro. Seguimos a nossa parceria aí. Tamo junto. Um abração, obrigado, pessoal. E até o próximo evento. Até mais. Tchau, tchau.